Senhoras e senhores, já entrando diretamente na área policial. Homem ateia fogo e queima corpo de ex-mulher aqui no interior do Ceará. Filha da vítima também sofreu queimaduras, Tito. Pois é, Paulinho, a ex-companheira, e esse fato aconteceu na noite do último sábado no município de Russas, que fica a 165 quilômetros de Fortaleza. A vítima, identificada como Jamile Moreira de Andrade, de 27 anos, ela foi socorrida com ferimentos graves e foi transferida para Fortaleza. A filha de Jamile, de 11 anos, também sofreu queimaduras e está internada em Russas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem de 52 anos foi preso em flagrante. E o destaque aí que na unidade de saúde, né, que ele foi preso e autuado por tentativa de feminicídio. A prisão foi convertida em prisão preventiva pela justiça, ele segue preso, portanto, e esse crime aconteceu depois que a vítima foi surpreendida em casa pela chegada do ex-marido. Isso por volta das 21 horas, ela fazia o jantar e viu o homem identificado como José Alberto de Lima Júnior entrar usando um capacete e despejar gasolina em cima da mesa, e em seguida ele proferiu xingamentos contra ela e jogou um líquido nela, né? E quando o homem ateou o fogo, a Jamile foi atingida pelas chamas no tórax, nos braços e parcialmente no rosto. Uma criança de 11 anos tentou abraçar a mãe e acabou sofrendo queimaduras na região do peito e no braço. A vítima foi até o banheiro e ficou debaixo do chuveiro para conter essas chamas. A Jamile foi casada com o José Paulinho por 6 anos, estava 5 meses separada dele, né, no caso. Ela tem 4 filhos com idades entre 4 e 14 anos. Os 3 mais velhos são de um relacionamento anterior. O José trabalha como caminhoneiro e é pai do filho mais novo de Jamile, um menino de 4 anos. Minutos antes de aparecer na casa, o ex-marido tinha telefonado para dizer que passaria por lá no dia seguinte para sair com o filho. Na ligação, ele pedia para a ex-mulher arrumar os pertences da criança, conforme disse a própria Jamile em entrevista, né, aos órgãos de imprensa. Enfim, Paulinho, a polícia passa a acompanhar este caso, prisão preventiva decretada, e na tela da rede social de quem nos assiste, a mulher enfaixada, né, após sofrer essas queimaduras do ex-marido, né, que ateou fogo nela dentro de casa, dentro da própria casa dela, no interior aqui do estado do Ceará. 11 horas e 48 minutos e o governo anuncia concursos com mais de 2.000 vagas para a segurança e uma nova unidade prisional aqui no estado do Ceará. Essa iniciativa, Paulinho, é uma das anunciadas, né, pelo próprio governador Eumano de Freitas nesta segunda-feira, no Instagram dele, no Instagram do programa Ceará contra o Crime, e a previsão é de que sejam 1.000 vagas para a Polícia Militar, 500 para a Polícia Civil, 500 para bombeiros e 600 para a Polícia Penal. Não foram repassados aí detalhes dos certames. No mesmo evento, o Eumano anunciou a construção de uma nova unidade prisional com 960 vagas de regime semiaberto em Taitinga, e o investimento previsto é de 80 milhões. O governador anunciou ainda a aquisição de 1.515 novas viaturas e 52.281 novos equipamentos, entre armamento, drones, motos aquáticas e câmeras termográficas. E o estado ainda deve ter 17 bases do raio e 11 novas delegacias, além de realizar a modernização de 77 unidades de segurança e da perícia forense. A maior delegacia deve ser feita em Caucaia para investigar crimes na região metropolitana de Fortaleza. O Eumano citou durante a apresentação que nas próximas semanas deve ser lançado o programa Identifica Ceará, também com o uso da inteligência artificial. Uma ação deve realizar o reconhecimento facial com o uso de câmeras de vídeo monitoramento do Estado, ajudando a procura desses foragidos da justiça e de pessoas desaparecidas. Portanto, são alguns dos programas que foram lançados aí pelo governo, Paulinho, anunciando esse pacote de investimentos, entre eles o anúncio deste concurso público com 2.600 vagas para a segurança, assim como também uma nova unidade prisional aqui no nosso estado. 11 horas e 49 minutos e fósseis do Ceará eram vendidos em sites dos Estados Unidos. O Lucas Falconeri tem mais informações e mais detalhes. Fósseis de insetos da Chapada do Araripe, no Ceará, estavam sendo comercializados por até quase $4.000, ou cerca de 21,6 mil reais, em uma loja virtual dos Estados Unidos. A prática é criminosa e já chegou ao conhecimento das autoridades, que iniciaram uma investigação sobre o caso. Os anúncios foram removidos e a página declarou ter guardado os exemplares para contribuir com a repatriação. A denúncia das vendas foi feita pelo doutor em Geociências e professor do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Piauí, Juan Carlos Cisneros.
O especialista usou o canal online do Ministério Público Federal em janeiro de 2023. Em seguida, o caso foi atribuído à Procuradoria da República no Ceará. O paleontólogo constatou que os fósseis anunciados pela loja Indiana Nine Fósseis e Pré-Histórico Fósseis, inaugurada em 1997 no estado do Missouri, são do período Cretáceo, encontrado na Chapada do Araripe. Essa é a mesma região a que pertencia o dinossauro ancestral das aves, o Birajara jubatus, contrabandeado para a Alemanha em 1995. Cisneros, inclusive, foi um grande ativista para o retorno do fóssil ao Ceará, concretizado em junho do ano passado. Segundo o pesquisador, em entrevista ao Diário do Nordeste, os valores encontrados no site americano eram absurdos. Uma cigarra chegava a custar R$17 mil, uma libélula quase 4 mil. Ao todo, ele encontrou mais de 200 peças brasileiras à venda. O problema é que em 1942, há mais de 80 anos, um decreto presidencial tornou ilegal a exportação de todos os fósseis considerados patrimônio nacional para fora do país. Ou seja, a negociação deles é crime, a menos que tenham sido retirados legalmente antes de 1942 e estejam acompanhados da documentação da época. O Diário do Nordeste questionou o Ministério Público há mais de 15 dias sobre o andamento das investigações e como funciona a cooperação internacional com as autoridades americanas. Há 11 dias também procurou a Polícia Federal, que entrou no caso em junho de 2023 com as mesmas questões. No entanto, nenhum posicionamento dos dois órgãos foi realizado até o momento. Em contato com a reportagem, o proprietário da loja informou que está cooperando com as autoridades e que o governo brasileiro acompanha o caso há 9 meses. Mais notícias. Agora já são 11 horas e 52 minutos, 11h52. Policial de folga prende suspeito de roubar joias avaliadas em R$20 mil. Isso foi em Maracanaú, Tia Henrique. O policial militar que estava, Paulinho, de folga, prendeu em flagrante um suspeito de roubar joias em uma loja no shopping na cidade de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Esse crime aconteceu na tarde da última sexta-feira na Avenida Carlos Gereissati e, de acordo com a parte da segurança, o homem estava com 62 colares avaliados em um total de R$20 mil. O suspeito de 21 anos já tem passagens pela polícia por organização criminosa e por tráfico de drogas e é monitorado, né, por uma tornozeleira eletrônica. Ele será indiciado por roubo, Paulinho, e segundo a parte do agente do comando de policiamento de rondas de ações intensivas e ostensivas, passava pela região quando ouviu gritos de pessoas relatando o roubo. O policial retornou e abordou o suspeito, que, conforme informado pela polícia, estava com os objetos em mãos, e o homem foi levado à delegacia por uma equipe de motopatrulhamento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, o CIOPS. 11 horas e 54 minutos, Tia Henrique. E um incêndio atinge loja de calçados no centro de Iguatu nesse final de semana. Sim, na madrugada do último sábado, Paulinho, esse incêndio foi registrado na rua Floriano Peixoto, numa loja de calçados foi atingida por este incêndio. A loja Azteca Calçados, que fica situada no centro da cidade, repito, e o fogo começou por volta das 4 horas, consumiu o depósito de calçados da loja, que havia sido inaugurada na semana passada e recentemente passou por uma ampla reforma. E o Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou por quase 5 horas para controlar essas chamas. E apesar da gravidade do incêndio, Paulinho, ninguém ficou ferido. É possível observar aí que a fumaça, né, que sai do estabelecimento densa, inclusive, se espalhou e tomou grande parte, né, do centro da cidade. E agora uma perícia, né, deve ser realizada, pelo menos, para determinar as causas do incêndio. Na tela da rede social de quem nos assiste, as imagens produzidas por você, Paulinho, as imagens aéreas da estrutura, né, do comprometimento também da própria estrutura, do teto do estabelecimento, dessa área de depósito, que fica no 3º andar, viu, Paulinho? O último dos andares aí desse próprio estabelecimento. Aí é o estado em que ficou, né? As imagens anteriores, né, mostravam aí o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros na identificação de eventuais focos e, enfim, dando a entender a proporção que esse incêndio deixou e ainda repercute na cidade de Iguatu este fato, Paulinho. 11 horas, lamentável, 11h55 agora.
e um carro tomado de assalto é recuperado pela polícia aqui no Iguatu. Sim, Paulinho, ontem, domingo, a polícia recuperou este veículo, né, este carro, nas proximidades da Vila Cajazeiras. A polícia recebeu a informação, fez a abordagem deste veículo, identificou aí que havia contra esse veículo, foi consultada a placa do veículo, existia aí, foi constatado que possuía uma queixa de roubo. E o motorista, esse veículo que está na tela da rede social de quem nos assiste, eles foram levados aí à Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu. Foi na tarde de ontem, Paulinho, por volta das 15 horas que foi registrada aí esta ocorrência. Só detalhar, Paulinho, que na verdade, né, a falta da informação de em que contexto, né, se deu esse roubo, esse veículo que foi tomado de assalto, assim como também o contexto da localização do próprio assalto. Mas recuperado aqui na cidade de Iguatu e levado para a delegacia, obviamente serão os trâmites de agora por diante na restituição, no quesito restituição do veículo ao legítimo proprietário. 11h56, agora 2 motociclistas morrem em acidentes nas rodovias do Cariri. A informação agora vem através do Tadeu Gomes. Por volta das 2 da tarde de sábado, foi encontrado o corpo do jovem Vitor Emanuel Lima, de 21 anos, que morava em Aurora. Ele voltava para casa depois de participar de uma festa em Lavras da Mangabeira, quando caiu de moto numa barragem no distrito de Borepi. Provavelmente o acidente aconteceu pela madrugada e o corpo foi encontrado horas depois. Já por volta das 5h30 da tarde, ainda no sábado, o jovem Damião de Moura Santos, de 25 anos, morreu ao dar entrada no Hospital Santo Antônio, na cidade de Jardim. Ele morava na zona rural de Jardim e sofreu uma queda de moto quando trafegava pela CE 060. O sepultamento está agendado para esta segunda-feira. Mais notícias.